Boa noite e bem-vindos. Esta semana temos o enorme prazer de receber em estúdio a presidente do Lions Clube de Águeda, a professora Ana Maria Simões, uma mulher que, desde que a conhecemos, sempre se predispôs a abraçar causas maiores como as deste movimento que nasceu em 1917, faz agora 103 anos, precisamente nos Estados Unidos. Boa noite, professora. Muito boa noite, querido amigo. Deixe-me que a trate assim, até porque tenho gratas recordações do tempo em que aprendi a geografia consigo. Muito obrigada. Verifico que abraçou com firmeza este desafio de presidir ao Lions Clube de Águeda. É mesmo assim? É mesmo assim. Servir é uma das missões dos Lions Clube de Águeda, servir e não servir-se, que constam do nosso código de ética, e servir as comunidades, e principalmente num período tão complicado como este da pandemia, temos que nos sentir o mais orgulhosos possíveis e sentirmos bem connosco por essa bênção que Deus nos deu de podermos neste momento socorrer quem mais precisa. Podemos começar por aí, pelo código de ética e pelos objetivos que presidem a este movimento. O que é que destacaria em especial? Olha, o Código de Ética revela se nós conseguíssemos efetivamente cumprir quer os objetivos, quer o Código de Ética, eu penso que todos nós seríamos excelentes pessoas e que o mundo estaria muito melhor. Fazemos o possível por realmente conseguir concretizar, como no caso de honrar a minha profissão, dignificando-a e impondo-a ao respeito alheio, lutar pelo êxito da minha atividade profissional e aceitar toda a remuneração ao lucro equativa e justamente mereça, recusando, porém, qualquer vantagem conseguida à custa da minha dignidade ou de consciência, transigência moral. Ter em mente que para triunfar não é necessário prejudicar o próximo. Decidir contra mim no caso de dúvida quanto ao direito ou à ética dos meus atos. Cultivar a amizade como um fim e não como um meio, acreditando que ela não resulta de favores mutuamente prestados, mas sim de sentimentos espontâneos que não encontram retribuição senão na própria amizade. Ter sempre presente os meus deveres para com o meu Deus e a minha pátria, sendo-lhe sempre leal em pensamento, palavras e obras, dedicando-lhe desinteressadamente o meu tempo, o meu trabalho, os meus recursos. Estar sempre pronto a ajudar o próximo e consolar o aflito, a socorrer o necessitado e amparar o humilde. Ser comedido na crítica e generoso no elogio. Construir e não destruir. E servir e não servir-se. Claro que este é o código que em todas as assembleias é lido para que tenhamos presente, e este ano leonístico fizemos questão, a direção, de termos este separadorzinho para oferecer aos nossos associados, onde estão o Código de Ética presente e os objetivos. Quando está a ler, ter sempre presente quem nós somos e aquilo que nós desejamos para um mundo melhor. Portanto, deduzo que todas as semanas esses objetivos, esse Código de Ética estejam presentes nos vossos encontros. Nós temos os encontros mensais. E é sempre lido, além da saudação às bandeiras, que é a cerimónia, portanto, que consta de abertura, este mesmo Código de Ética que é de extrema importância. E para o meu ano leonístico, eu também escolhi o tema Servir com Ética, porque penso que é importante nas nossas sociedades termos presente que temos que ter ética em tudo aquilo que nós fazemos. Muito bem. Um dos primeiros desígnios da equipa que preside foi o de chamar para os Lions de Águeda, em concreto, um conjunto de 7 novos associados, pessoas com provas dadas nas suas áreas, aguedenses que gostam de ser solidários e que estão dispostos a ajudar. A vertente bondade está presente em todos eles. Bondade, sentimento de servir o próximo, de fazer um esforço para retirar um pouco do seu tempo livre para acudir quem mais necessita. Um dos lemas dos Lions é estar onde há uma necessidade, há um Lion. E, portanto, é esta máxima que temos que ter sempre presente. E, nos dias de hoje, isso é muito importante. Sentir que onde há uma necessidade, nós podemos socorrer.
E é isso que nós vamos tentar fazer neste mandato. E foi difícil convencer esses 7 agdenses a aderirem ao movimento? Curiosamente, foi muito fácil. A abordagem que fiz pelo perfil e pelas características das pessoas que convidei foi extremamente fácil a sua adesão. Eu própria me espantei. Mas espantei e não deveria ter este sentimento de espanto, porque realmente, conhecendo as pessoas como as conheço, sabia que elas estariam dispostas a servir os outros, dar um pouco de si em benefício do próximo. Muito bem. E com estes 7 novos elementos, de que modo é que a missão de serviço solidária praticada pelo Lions Clube de Águeda será beneficiada e reforçada? Tenho a certeza que muito. Como estamos neste contexto de incerteza, que não sabemos bem que ações iremos fazer, mas uma das coisas, curiosamente, que me foi dito de imediato foi: Ana, põe-me a trabalhar. Portanto, esta vontade de servir o próximo está muito interiorizada em todos os associados novos que entraram, para além dos que temos no clube, e por isso eu estou muito satisfeita. Eles entraram com um espírito realmente de solidariedade, de amizade, de ajudar quem mais necessita. Esta foi uma das primeiras medidas que a professora colocou em prática. Podemos concluir que... Não foi a primeira. Foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras, desculpa. E podemos concluir que esta medida visa travar aquele evidente decréscimo que se tem verificado na família leonística de Águeda ao longo dos últimos anos? Sim, efetivamente nós precisamos, e hoje mais do que nunca, precisamos de ideias novas, de gente nova, de renovar. Não quer dizer que os companheiros não cumpram o seu papel e cumprem-no muito bem. Não é isso que está em causa. Mas todos, e quantos mais formos, mais poderemos enriquecer, porque a diversidade acaba por criar, otimizar as situações. Portanto, se nós tivermos pessoas que contribuam com novas ideias, novas atividades, mais força em termos de prestação de serviço, é evidente que o clube sairá muito enriquecido. O Lions Clube de Águeda foi fundado em 1978, já lá vão 42 anos, parece que foi ontem, Exatamente. Mas a verdade é que já passou quase meio século. O que é que resta da fundação? Ainda temos sócios fundadores, ainda temos, infelizmente alguns já faleceram, mas ainda temos que estão sempre presentes e que com o seu trabalho acabam por, e pelas questões muitas vezes até da própria orientação, são uma mais-valia para o clube. Portanto, nós estamos muito gratos por termos ainda no nosso seio sócios fundadores. Provavelmente gostaria de ter mais sócios do que aqueles que tem. O que é que se deve, no seu entender, o desinteresse das pessoas com as instituições, com o associativismo e com a solidariedade que é cada vez mais importante nos dias que correm? A minha leitura resulta um pouco da sociedade em que estamos. A sociedade em que estamos é um bocadinho egoísta, pensando um pouco só em si, nos seus direitos e não nos seus deveres. E nós temos direitos e deveres. E pensar que as sociedades atuais não se podem comportar como até agora, olhando só para si, pensando só em si, temos que olhar para o lado e ver realmente as necessidades do outro e tentar ajudar o próximo. Portanto, eu penso que resulta um pouco de todo este processo evolutivo das sociedades. Este egoísmo, não pensando muito no próximo. E se calhar faz-nos falta olhar para o lado. Muitas vezes não é feito. A professora Ana Maria Simões é uma cidadã de Aguada de Baixo. Pergunto-lhe, de onde é que lhe veio este gosto em ser solidária? Se calhar não sei muito bem responder a essa pergunta. Acho que isso é nato, acho que é fruto da educação que temos. Uma das coisas a nível da minha profissão que eu faço questão, logo no início do ano, perante os meus alunos de referirem, é a importância de realmente olharmos a sociedade e se calhar também da minha vertente em termos de formação académica, de tentar compreender aquilo que nos está à nossa volta
para podermos melhorar tudo o que nos rodeia e para as gerações futuras. É fundamental nós criarmos sociedades sustentáveis, sociedades solidárias, sociedades boas, porque se não o fizermos, o mundo irá cada vez ficar pior. Vamos aos objetivos que tem para este mandato à frente do Lions Clube de Águeda. Daqui a meses, quando concluir este trajeto na presidência do movimento, que desígnios é que gostaria de ter concretizado? Olha, eu vou ser muito sincera em relação ao meu mandato. Antes de iniciar a pandemia, eu tinha grandes projetos, atividades que envolviam muita gente. Tinha pensado nessas atividades que poderiam dar uma lufada de ar em termos de enriquecimento do clube para doá-lo ao próximo. Portanto, atividades em grande escala. Dá-se a pandemia, começámos a ver que será quase impossível, e neste momento é impossível, grandes ajuntamentos, portanto tivemos que redirecionar um pouco as nossas atividades. Portanto, isto vai sendo um pouco, apesar de termos um plano de atividades que constam várias atividades mensais, sempre pensando nas 5 causas que nós temos presentes dos Lions Clube de Águeda, mas vamos gerindo de acordo com o que pudermos fazer. Portanto, temos várias atividades que certamente iremos conseguir concretizar, outras que teremos que redefinir, que teremos que inventar, e penso que os novos sócios irão certamente dar uma ajuda também e darão o seu contributo. Portanto, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Já em período de pandemia, nós socorremos ou oferecemos a 14 instituições e aos bombeiros de Águeda uns kits de proteção no valor mais ou menos de 2.000 euros. Portanto, também acabamos por conseguir, com a causa do cancro infantil, oferecerem, portanto, para as bolsas de investigação 3.500 euros. Temos, neste momento, um projeto também de apoio a crianças. Estamos a ver como é que o conseguimos concretizar. Portanto, são vários passos que terão que ser dados em função daquilo que for permitido fazer. Portanto, a pandemia veio beliscar um bocadinho a vossa missão. Também, no que toca às reuniões, houve necessidade de as não fazer presencialmente? Curiosamente, até agora temos conseguido concretizá-las todas. É evidente que temos tido o máximo de cuidado, um cuidado acrescido nas normas que são estabelecidas pela DGS. Temos feito assembleias com o distanciamento, com as máscaras, com a higienização, tudo. Mas, apesar de todos nós termos muito receio, porque é evidente, toda a gente, só o inconsciente é que não tem, da situação atual, os companheiros têm correspondido e temos conseguido. Fizemos uma primeira assembleia em setembro, que tivemos uma palestra com uma enfermeira doutorada nesta área infecciosa. Agora conseguimos fazer a segunda assembleia com a entrada destes nossos 7 sócios. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer, para se conseguiremos fazer uma terceira ou uma quarta, vamos ver. Vamos aguardar. Que equipa diretiva a acompanha nesta cruzada de dirigir o Lions Clube de Águeda? Portanto, a estrutura dos Lions é o passo de presidente, que é o presidente anterior, que é o Raul Silva, que é um professor também de História. Temos a vice-presidente, que é a futura presidente, que é uma empresária, a Rosa Miranda. Temos a secretária, que é uma engenheira, que é a Sara Ferreira. Temos um diretor crítico, que é também uma companheira empresária, que é a Elizabeth Neves. Temos uma tesoureira, que é uma enfermeira, que é a Daniela Almeida, e temos uma diretora crítica, que é uma médica, que é a Daniela
Daniela, eu confundo sempre as duas Daniela, pronto, que é uma médica que, curiosamente, foi nossa bolseira. Portanto, os Lions Club de Águeda contribuíram para a sua formação académica, dando-lhe uma bolsa. E ela, em regime, portanto, em sinal de agradecimento, acabou por entrar no nosso clube. Apesar de não estar em Águeda, apesar de não pertencer à Águeda, fez questão de entrar no nosso clube. Ou seja, concluo que tem uma equipa esmagadoramente feminina. Feminina, exatamente. Sim, não quer dizer que eu considero que haja diferenças entre... Diferenças existem. Nas características existem, mas acho que nos completamos. E se até agora tem sido um pouco o reinado dos homens, aliás, eu não gostaria muito de pôr estas diferenças de género em causa, porque acho que há um complemento entre os homens e as mulheres. As mulheres pensam de uma maneira, os homens pensam de outra. Mas fiz questão, para além desta equipa diretiva, de incluir todos os companheiros do clube em comissões de trabalho. Portanto, todos nós estamos a contribuir. Apesar de haver uma direção, todos os associados contribuem para que o clube seja mais rico ou menos rico. Dão as suas sugestões, cada comissão tem um assessor que acaba por dinamizar os outros companheiros, dá ideias, portanto, à direção, e a direção, apesar de ter o seu plano de atividades que apresentou no início, está sempre receptivo a fazer as atividades que os companheiros propõem. Estamos em 2020, em pleno século XXI. Em Águeda, quais são as problemáticas que mais a preocupam e às quais o Lions terá capacidade para deitar mão? A fome é uma das situações graves. Principalmente às vezes fome envergonhada. Fome envergonhada, pronto. Pobreza não é só envergonhada. A pobreza envergonhada é uma das minhas e da minha direção, não, que somos todos, a direção somos todos, o clube somos todos. Essa situação resultante do contexto da pandemia, da falta de emprego, de rendimentos familiares, que leva a muitas situações de pobreza, é uma das coisas que efetivamente me preocupa. E é uma das nossas causas. A fome é uma das causas que nós temos que acudir. Mas, se calhar, neste momento, e até o projeto que agora temos para ser desenvolvido de apoio às crianças, ver se o conseguimos concretizar, gostaria muito que sim, que isso pudesse acontecer, vem um bocadinho nessa onda, porque as crianças são as que, no fundo, acabam por mais sofrer desta situação em que vivemos. E muitas delas não sabem, e que as irá marcar certamente para a sua vida futura. Portanto, tentar amenizar esta situação da pobreza, da exclusão social, é um dos grandes objetivos dos Lions. Tem tido conhecimento de casos crescentes Estamos de fome a tentar, e de pobreza envergonhada em Águeda? Por linhas, e é muito difícil chegar-se a esse conhecimento. Portanto, eu tenho tentado sensibilizar responsáveis que possam estar junto de instituições para nos dizerem onde é que nós podemos acudir. Portanto, estamos a fazer um trabalho ainda de levantamento. E de parceria com essas instituições. Exatamente, porque é evidente que nós temos que estabelecer parcerias e é importante que se estabeleçam para podermos depois acudir a essas pessoas. Mas está a haver várias instituições envolvidas no sentido de fazermos este levantamento sério, porque muitas vezes, e nós sabemos que nas nossas sociedades há aqueles que estão sempre com a mão estendida e muitas vezes não é aí que nós devemos socorrer. Isto é meu entender e da minha direção. Devemos acudir essencialmente a quem já teve situações de muito bem-estar e que agora têm vergonha de mostrar que estão a passar por dificuldades. Acho que nós temos a obrigação de socorrer essas pessoas porque podem cair no abismo e nós não queremos isso. Pessoas a quem também, por certo, será devido um apoio psicológico.
Exatamente, tudo. Aliás, nós começamos a questão do apoio psicológico, portanto, muitas vezes nós temos que, não é dar o peixe e ensinar a pescar, é já o provérbio muito antigo. A parte da psicológica é muito importante para nós. A primeira, quando eu há bocadinho falei que não era a primeira atividade a entrada dos novos sócios, nós começámos por fazer a visita chamámos-lhe companheiros maiores, aos companheiros que já têm uma certa idade, que estão doentes, esta questão de solidariedade dentro da família, que é a nossa, que são os Lions, a tentar dar-lhe uma palavrinha de apoio, uma visita, claro, distanciada, sempre com as devidas precauções, levar-lhe um miminho para os fazer felizes e para que eles sentissem que efetivamente pertencem a esta família e estão presentes sempre, apesar de estarem em situação mais complicada nos dias de hoje. A pandemia veio de facto baralhar as nossas vidas. Não lhe vou perguntar se sente que é assim, mas vou-lhe perguntar, na sua ótica, qual é o antídoto para ultrapassarmos esta fase, quando toda a gente fala que só ultrapassaremos quando surgir uma vacina? Eu acho que temos que repensar a nossa maneira de vida em todos os aspectos. No aspecto afetivo, no aspecto social, no aspecto económico e no aspecto ambiental. Porque o caminho que as sociedades estavam a ter não pode continuar. Portanto, nós temos que reinventar o mundo. O mundo tem que ser repensado. Se calhar, tudo aquilo que está a acontecer fez-nos pensar o que é que nós cá andamos a fazer. E, portanto, temos que, efetivamente, mudar em termos de consumo, em termos de solidariedade, em termos de ambiente, em termos de tudo. Portanto, acho que isso será realmente a necessidade urgente e que este vírus e que esta epidemia acaba por trazer a todos nós. Não é a primeira vez que há situações epidémicas, mas não sei se nós aprendemos, se ao longo das gerações se aprendeu alguma coisa. Se calhar é a altura de pararmos para pensar o que é que efetivamente nós queremos, o que é que efetivamente nós andamos a fazer neste mundo. Transmite muitas vezes essa ideia aos seus alunos? Sempre. É uma das minhas constantes, principalmente no início do ano, e sempre tentando falar-lhes, chamar-lhes a atenção desta questão, olhar para o lado, não pensarmos em nós. E uma das coisas que eles me ouvem dizer muitas vezes é: atenção, que os teus direitos terminam quando estás a incomodar e a não permitir que o teu colega tenha o direito, nomeadamente, da aprendizagem, não é? Portanto, isso é uma das minhas constantes e sempre ao longo da minha vida o fiz. Já fez referência a algumas das medidas que foram concretizadas pelo Lions relacionadas com a pandemia, a entrega dos kits a instituições e aos bombeiros. Que outras medidas é que, no âmbito desta Covid-19, estão na forja? Bem, esta entrega aos bombeiros foi na direção anterior, portanto, eu também fazia parte como vice-presidente da direção anterior, mas foi o companheiro presidente Raul Silva que teve a gentileza, porque estávamos em confinamento e era uma altura muito complicada, de ele próprio dizer: eu vou poupar as meninas e vou sozinho fazer essa distribuição. Foi o companheiro que efetivamente concretizou essa distribuição dos kits de proteção às IPSS. Desculpa. Estava eu a perguntar que outras ideias é que estão na forja? Nós temos aqui muitas atividades, eu trouxe a minha cábula para não me esquecer. Temos aqui, relacionadas com a pandemia. Como disse, temos este apoio às crianças que achamos que é muito importante elas poderem não ter uma visão tão negra do futuro que as espera ou da situação mesmo que estão a viver. Portanto, a primeira, como já fomos aos idosos, agora apostaríamos nas crianças.
Mas temos outras atividades, nomeadamente na área do cancro infantil, que estamos a pensar em continuar a desenvolver, portanto, com o nosso Lucas, com as bolachinhas. Vamos continuar, principalmente no próximo mês, é o mês em que vamos apostar fortemente nesta área. Também na área da diabetes, também estamos a pensar fazer um rastreio da diabetes no próximo mês. Para dezembro, o tal combate à fome também se estará presente com, pensamos nós, que isto que seja possível, fazer parcerias até com empresas, nomeadamente na distribuição de cabazes de Natal, mas que não sejam só produtos alimentares. Estamos a pensar também nos livros infantis, material escolar, brinquedos, etc. Portanto, esse cabaz ser composto por todas essas situações. Também porque nos afeta as tais questões psicológicas, estamos a pensar a dinamizar uma palestra no âmbito da saúde mental e da depressão, para acudir um pouco, para haver um certo esclarecimento, que todos nós estamos a ser afetados por isso. E, portanto, se calhar um especialista transmitir-nos algumas soluções será também oportuno. Depois estamos a pensar também continuar com a área do cancro infantil em fevereiro, tentar ver se conseguimos fazer um chá de beneficência para aliviar um bocadinho, com possivelmente uma passagem de modelos, não sabemos, vamos ver. Questões relacionadas com o meio ambiente, que é a nossa outra área que nós abraçamos. Iremos tentar também fazer a comemoração do Dia Mundial das Árvores Autóctones. Em abril, um rastreio da visão, temos algumas parcerias também, e também há outra área de foco que nós temos. Portanto, este rastreio da visão já temos algumas parcerias e possivelmente iremos concretizá-lo. Depois temos o Giravolta, o passeio solidário dos carros antigos, que reverte também para o banco de leite, mas iremos ver, portanto, essa situação. E depois iremos fazer um plantio de árvores, assim como uma caminhada solidária, e depois um passeio convívio também, tendo em conta o ambiente. Além disso, ainda pensamos, e aí somos se calhar um pouco ambiciosos, estamos a pensar fazer vários workshops. Como vamos fazer, não sabemos. Que há uma imensidão de temas que já fomos, portanto, equacionando e contactando as pessoas para o podermos realizar, é uma verdade. A Fundação Dionísio Pinheiro têm sido gentilmente, têm sido fabulosos connosco, disponibilizaram as suas instalações para podermos fazer as nossas atividades. Não significa que não se possa fazer com outras parcerias com outras entidades, mas este é um local privilegiado, portanto, muito rico em termos culturais, que nos sentimos muito sensibilizados por esta receptividade de nos acolherem e de acolherem as nossas atividades. Portanto, há muita coisa pensada. Certamente a entrada destes novos 7 companheiros irão enriquecer-nos, irão trazer novas ideias. Portanto, está tudo em aberto. É um plano em aberto que iremos ver se o conseguimos concretizar ou não. A professora Dilma Assentada falou das grandes causas do Lions, o ambiente, a visão, a fome, a diabetes e o cancro infantil. Quando damos um bocadinho de nós a estas problemáticas, sentimos-nos invariavelmente bem com a vida? Claro que sim. Claro que sim. Dorme-se melhor? É altamente gratificante para nós sabermos que estivemos onde fomos necessários. Muito bem. E isso é para continuar no seu percurso de se dar aos outros? Eu penso que sim. Eu estou sempre disponível para poder ajudar quem realmente precisa. Até porque também me convidaram a nível distrital. Portanto, nós temos uma organização que é o Distrito 115, que é o Nacional, Portugal, e que está dividido no Distrito Centro-Sul e no Distrito Centro-Norte. E do Centro-Norte fui convidada para fazer parte da implementação de um projeto, portanto, sou a assessora do Centro-Norte de um projeto dos Lions Quest,
que tem a ver precisamente com a educação emocional e social dos jovens, portanto, ligada à minha área. Portanto, penso eu que irei conseguir fazer alguma coisa nessa área. De referir que este projeto, que é da Fundação da LECIF, da Fundação Internacional, que através deste projeto dos Lions Quest, portanto, nós temos assento na ONU. Portanto, é a organização internacional, a ONG, que tem assento na ONU e que tem precisamente esta ligação a esta causa dos Lions Quest. O que é que eu quero dizer com isto? Que a Organização das Nações Unidas tem uma delegação que está ligada às questões relacionadas da droga, do crime, onde os Lions Quest têm assento. E, portanto, o facto de em Portugal já se fez algumas tentativas, está-se a trabalhar, há várias fases de implementação. Éramos para ter em janeiro um congresso, a reunião internacional que seria feita aqui em Aveiro, porque a assessora nacional é de Aveiro, Isabel Teles, e tinha já programado e previsto esse realmente encontro internacional dos Lions Quest. Neste contexto de pandemia, possivelmente não se irá fazer, mas iremos certamente fazer alguma coisa por este projeto que é urgente para os nossos jovens. Deixe-me lançar para a nossa conversa 2 nomes, José Maria Gorgulho e Isabel Moreira, ambos residentes em Águeda e que já atingiram lugares cimeiros no movimento a nível nacional e até internacional. São 2 personalidades inspiradoras? Claro que sim. Com muito orgulho podemos dizer que pertencem à Águeda. Pertencem à Águeda, portanto é um orgulho muito grande termos um diretor internacional pertencente ao Clube de Águeda. Portanto, é inspirador, sentimos alguma segurança no caminho que estamos a traçar, porque é lógico que ele está sempre presente no seu clube e a dar as suas diretrizes, as suas orientações. Sabemos que estamos no caminho certo, portanto, com o máximo de orgulho podemos dizer, são de Águeda. Muito bem. A Isabel Moreira não está no Clube de Águeda, está no Clube da Mielhada, mas reside no Conselho e trabalha no Conselho de Águeda. Portanto, é para nós, e agora ainda temos o vice-governador, o futuro governador. O governador atual é de Aveiro, mas o próximo governador do distrito Centro-Norte será o Angelino Ferreira, portanto, que também irá continuar a prestigiar o nosso clube. Portanto, o nosso clube, efetivamente, e a nossa região é muito rica nestes dirigentes que se afirmaram pelo seu mérito, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Portanto, sentimos-nos muito felizes por isso. E com provas dadas. Claro, por isso é que chegaram onde chegaram. Muito bem. A professora Ana Maria Simões tem 4 netos, fruto das relações do Filipe e do Hugo, que aproveito para cumprimentar, que já não os vejo há imenso tempo. Como é que os vai namorar para aderirem ao movimento? Bem, o Filipe e o Hugo já foram leus. Não, eu estou-me a referir aos seus netinhos. Como é que os vai namorar quando eles entenderem o movimento? Eu penso que já os conquistei, porque penso que sim, porque o meu neto mais velho ainda há dias me disse: "Ó vó, eu tenho saudades de ir àqueles jantares onde estão muitas pessoas." Portanto, ele sentiu-se bem e eu espero que o pai, que já esteve no movimento e foi presidente do movimento dos Leos, que também tem interiorizado estes valores da solidariedade, transmitam isso aos filhos, assim como o Filipe, que o Jorge conhece também, é um rapaz bastante solidário, aberto a estas causas. Portanto, eu estou convencido que qualquer um deles entrará num movimento futuramente. Muito bem. Professora Ana Maria Simões, muito obrigado por ter vindo e por nos ter dado esta bonita lição de solidariedade e de se dar aos outros com tanto carinho e sempre de braços abertos como a conhecemos há mais de 30 anos. Felicidades para este mandato de 1 ano que se iniciou há pouco e que no final possamos fazer um balanço muito positivo desta caminhada. Muito
Muito obrigado, e é com enorme prazer que eu estou aqui com um antigo aluno muito querido e que eu gostaria muito, e vou dizê-lo publicamente, que entrasse no nosso movimento. Seria uma honra para mim tê-lo presente nas nossas reuniões, porque sei que era uma mais-valia para nós também. Muito obrigado pelas suas palavras. Aguardamos a sua entrada. Obrigada. Obrigado. E por hoje é tudo. Conversámos com a Presidente do Lions Clube de Águeda, a professora Ana Maria Simões, sobre o seu mandato iniciado há pouco e que se vai estender até meados de 2021. Boa noite e boa semana.